Oi, tudo bem com você? Como estão as coisas por aí? Por aqui, muito confronto, muito desconforto e muita cura, muita coisa linda, né, acontecendo. Hoje nós vamos ver um lado aqui de José bem interessante, mas antes da gente chegar em, em Gênesis 38, né? 39, perdão, quando a gente vê José sendo abençoado, uma série de coisas, eu queria, né, falar um pouquinho, rever o que aconteceu, porque no meio do caminho tem a história de Judá e Tamar, né? Judá, ele tem dois filhos e tal. Se você vai ler na sequência, parece que não tem nada a ver, mas isso é muito importante para se entender sobre datas, sobre tempo. A história de Judá e Tamar é muito importante. Judá é uma das grandes tribos, né? Então, toda essa história é patriarcal, não só para o judaísmo, mas a importância disso para nós cristãos também. Então, é muito interessante. Então, nada na Bíblia está por acaso, não. Parece que, esqueceram colocar essa história que tem nada a ver. Quem que é esse homem? Então, esse homem é o irmão de José, então é importante que tenha. Mas antes disso, né, quando está lá no 37, a partir do 12, né, os irmãos de José, eles tinham ido cuidar de um rebanho do pai, perto de Siquém, e Israel disse a José, né, vai lá, vai ver como é que tá seus irmãos, e me conta, né, me conta. José fica andando um tempão procurando esses meninos, não acha esses rapazes, né, não encontra eles, e de repente, de longe, eles viram, né? José encontra uma pessoa, a pessoa fala, ó, eu vi seus irmãos. Aí leva ele para outro lugar, porque era uma situação, né, região desértica, ele ia ficar vagando e tal. Alguém dá essa orientação onde esses irmãos estavam, eles chegam até eles. E aí eles decidem matá-lo, decidem destruí-lo, né? Eles planejam matá-lo. De longe, José caminhando, lá no versículo 18, fala o seguinte: mas eles os viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem o sonhador, dizia uns aos outros. E agora? É agora, aliás, né, no versículo 20. Vamos matá-lo, vamos jogá-lo num destes poços. E aí, quando vai para jogar, então tem uma intervenção de Rúben. Eu sei que acontece, gente, que esse poço está vazio, né? José sobrevive, eles colocam ele lá. Eu acredito que não foi assim, sem nem algum tipo de violência, né? O fato de tentativa de homicídio já é uma coisa muito séria, né? Uma coisa muito complicada, e de repente ele é lançado naquele lugar. Passa então a homens que estavam ali, que eles eram ismaelitas, né? Eles eram descendentes de Ismael, e eles passam ali são mercadores de escravos, e eles decidem vendê-lo, né? Judá disse então a seus irmãos, versículo 26, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo os ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. Então ele tem ali um pouquinho, né? Judá tem um pouquinho de sanidade. Eu sei, gente, que foi tão brusca a situação que eles terminam de jogar ele lá e vai comer, sabe? É uma coisa normal, tipo assim, tentativa de homicídio, de repente a gente senta e come, né? São crimes bárbaros ali. José passa por uma situação extremamente desconfortável, muito complicada, e quando ele sobrevive a isso, ele é levado como escravo. Então ele é vendido ali, eles vendem o equivalente a 2 anos de trabalho, né? De um pastor, e eles eram pastores, então eles lucram com a vida do irmão. E eles, então, esse pessoal caminha indo para o Egito. Os midianitas venderam José a Potifar, que era um oficial de Faraó, e ele também era o capitão da guarda, né, de Faraó. Já era o nível top dos tops dos tops, assim, já que Egito nessa época era topíssimo, né? Era a grande nação no mundo.
então ele já foi para um lugar especial, de uma certa forma. Aí no capítulo 38, como eu já falei, começa a história de Judá e Tamar, que é uma história interessante, mas neste momento para nós aqui, ela vai servir só para mostrar o quanto de tempo passou, né? Porque aqui dá tempo dessa Tamar casar com duas pessoas, ela casa com dois filhos de Judá, casa com um, esse rapaz fez o que era mal aos olhos do Senhor e ele morre. O segundo rapaz também faz o que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor também mata ele. Então, ela precisa casar com um terceiro filho de Judá, e Judá fica meio assim na dúvida, eita, essa viúva é meio que amaldiçoada, não quer casar com ela arruma a situação e ela casa com o próprio sogro. Esquisito demais para nós nessa época, mas para aquela época era uma lei. Ele tinha responsabilidade de dar descendência à viúva, né? No caso, ao filho, à memória do filho. É uma história um pouquinho complicadinha, mas assim, quando a gente vai estudar a história por história, dá para entender claramente que isso era completamente normal e era uma lei ali dentro daquela situação, uma lei do Senhor, né, para que desse a questão da descendência. Então, a gente entra agora, isso foi só a introdução, hein, gente? A gente entra agora no capítulo 39, que é o nosso texto de hoje.